Bom dia, paz do Senhor. Eu espero que você esteja bem e essa semana nós estaremos juntos no Falando de Coisas Boas. E para esse início de semana eu escolhi falar sobre emoções e sobre sentimentos. E o como isso reflete nas nossas vidas quando nós, às vezes até sem perceber, nos deixamos ser levados por isso, né? E aí eu decidi então ler um pouquinho mais sobre emoções e sobre sentimentos, e eu descobri que as emoções elas podem ser divididas em três partes. Elas podem ser divididas como primárias, secundárias e também emoções de fundo. Então, as emoções primárias, elas são as emoções que são mais perceptíveis, fica claro, né? Logo quem está perto de você consegue perceber. As emoções secundárias, elas já não são tão perceptíveis assim, e as de fundo não são perceptíveis. Acontece que, por exemplo, quando você ganha um presente e você fica muito alegre, né, feliz por aquilo, quem está ali te presenteando prontamente consegue perceber qual é a sua emoção com relação àquilo. Ou de repente você está dirigindo e você leva aí uma fechada no trânsito, o que não é incomum aqui em Ribeirão para quem dirige, né? E aí, naquele momento, você fica com raiva, você às vezes fala até palavras que não gostaria, e se tiver alguém dentro do carro com você, essa pessoa vai perceber qual é a emoção que você está tendo relativamente àquele momento. Então, as emoções, elas estão ligadas a um momento externo aqui do mundo que nós estamos vivendo e quase sempre de imediato, elas são imediatas, as nossas emoções. Já os nossos sentimentos, eles são acessíveis apenas à própria pessoa. Ele é mais restrito, ele se torna mais independente, vamos dizer assim. E claro, é o resultado de experiências emocionais e que podem gerar gatilhos para nos levar aí a decisões e ações que de repente nós nem queríamos. Por exemplo, para a gente entender um pouco mais a diferença. Você já conversou com pessoas que estava sorrindo, que estava aparentemente feliz, mas essa pessoa carregava muita tristeza, um sentimento de angústia, de medo, mas não é perceptível porque essa pessoa ela não demonstrou. Então ela guardou para ela aquele sentimento. O que eu fiquei pensando a respeito de tudo isso é que Jesus, ele também sentiu tudo isso. Jesus também teve emoções e teve sentimentos, mas Jesus não era guiado por eles. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é difícil, como o Senhor conseguiu, né? Então Jesus ele foi tentado, Jesus ele foi traído, Jesus ele foi rejeitado, ele foi negado, ele foi também julgado. Então Jesus ele provou de muitos sentimentos e de muitas emoções também. Lá em Provérbios 25:28 vai dizer assim: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. E eu falei, Senhor, eu quero aprender com o Senhor, né? Eu preciso aprender com o Senhor. Como conseguir controlar isso? E claro que nós precisamos estar alimentando sempre o nosso espírito para que ele possa estar mais forte do que a nossa carne. Mas além disso, eu pude também ver em Jesus que o Senhor ele sabia claramente qual era o propósito e a missão dele aqui na terra. Então, os olhos de Jesus, ele falou ao meu coração que os olhos dele não estavam fixados nas circunstâncias o qual ele vivia naqueles momentos. Os olhos de Jesus não estavam fixados quando, né, ele estava ali sendo traído, no sentimento de tristeza por isso, de rejeição e de tantas outras coisas que o Senhor viveu. Na verdade, os olhos do Senhor estavam fixos no final, porque ele sabia qual era a missão dele, que ele teria que chegar até o final e que teria um resultado após tudo isso, né? Então, o Senhor ele não era movido pela circunstância, nem pelo sentimento e nem pelas suas emoções. Então, que assim como Jesus, possamos aprender a ter mais desse domínio próprio e a compreender e buscar no Senhor clareza de qual é o nosso propósito nessa terra e de qual é a nossa missão. Porque às vezes nós estamos passando por desertos tão grandes
e às vezes tão doloridos que às vezes nos deixa cegos e nós não conseguimos enxergar qual é o propósito que o Senhor tem naquela situação. Então, quarta-feira eu estou de volta para falar um pouquinho mais sobre isso. Eu espero que você tenha um bom dia e que possamos meditar nessa segunda-feira juntos sobre o propósito e missão e que os nossos olhos estejam fixos para o final. Tenha um bom dia.